Bom, boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado aqui pela presença, né, pela oportunidade. Uma segunda de carnaval aí, né? Então, fico muito feliz que todos vocês estão aqui interessados em aprender um pouquinho mais, né, sobre essa questão de independência financeira, gestão financeira, se é possível ou não a gente atingir, né, a liberdade financeira, como, em quanto tempo. Então, isso vai ser um pouquinho do que a gente vai conversar aqui nessa noite. Acho que a gente tem aqui pessoas que talvez já tenham investido em algum momento, tenham algum contato aí com o mercado financeiro, mas de forma geral, o que eu vou falar aqui são os fundamentos, são a base para que a gente consiga se tornar, né, um investidor ou pelo menos atingir a tranquilidade financeira. Eu queria começar, em primeiro lugar, né, por que ser investidor? Qual é que é a vantagem? Por que começar uma jornada em direção à independência financeira? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, quantos de vocês aqui, de forma geral, confiam em político? Bom, não muitos. Quantos de vocês aqui, também de forma geral, confiam em governos? Bom, parece que o pessoal aqui em Iracemápolis é mais cético, né? Bom, acho que nenhum de nós aqui confia totalmente. Mas a outra pergunta é, quantos de vocês já se preocuparam ou já estão se preparando para a aposentadoria ou para a velhice de vocês? Não precisa levantar a mão, mas talvez nem todos levantassem a mão. E justamente nisso a gente vê uma ironia, porque se a gente não está se preparando para a nossa velhice, para a nossa aposentadoria, no momento que a gente vai querer reduzir a nossa carga de trabalho, parar de trabalhar, a gente vai ficar na mão do governo, né? Na mão de políticos, e essa não é uma boa ideia. Enfim, eu não gosto de entrar em temas de política, acho que isso não faz a menor diferença, mas de forma geral a gente tem observado, né, todo mundo, como o sistema previdenciário vem sendo reformado. Então você passa 5 anos, passa 10 anos, tem uma pequena reforma. Aqui no Brasil a gente tem visto isso, né, já aconteceu algumas vezes, em governos aí de lados diferentes da política, então não é puramente uma questão ideológica, né? Mas isso tem acontecido no mundo inteiro, porque o sistema previdenciário é uma coisa que foi bolado, né? Foi desenvolvido lá na década de 20, na década de 30, onde uma pessoa tinha, sei lá, 10 filhos e vivia até os 50 anos, né? E aí esses 10 filhos, quando estavam no mercado de trabalho, estavam lá ajudando aquela pessoa que está aposentada, estavam trabalhando, contribuindo, né? Porque é assim que o sistema previdenciário funciona. Quem está na ativa contribui, quem está inativo recebe. O problema é que hoje em dia as pessoas têm 1, 2 filhos e vivem até os 100 anos, né? Então o sistema ele tende a ir piorando com o tempo, esse sistema solidário. Não quer dizer que não tenha sistemas melhores ou que alguma melhoria possa ser feita, mas esse tipo de coisa a gente não controla, né? A gente não está lá no governo para escolher qual que é o melhor sistema previdenciário. O que a gente tem é o que nos é apresentado. Mas de forma geral, em todos os países do mundo, sejam eles desenvolvidos ou não, a gente vê uma piora, né, no sistema previdenciário. Ano a ano isso vai piorando e tende a ser um seguro contra a fome, né? Os especialistas dizem que em alguns anos a Previdência vai se tornar um seguro contra a fome, como se fosse um benefício social estendido. Bom, mas essa também não é a única razão para investir. A gente não investe só para a nossa velhice, só para a nossa aposentadoria. Apesar de que eu acho que é a mais importante, é a que devia nos comover aí a correr atrás disso, né? Mas também a gente quer ser independente. A gente quer, por exemplo, poder, sei lá, você tem um trabalho, você pode sair do seu trabalho para procurar um trabalho melhor. A maioria das pessoas não pode fazer isso, porque ela depende de cada mês trabalhado para comer. Ela depende de cada mês para se sustentar e ela não pode arriscar nada, né? Então, quando a gente começa a poupar, começa a ter um patrimônio, a gente consegue ter essa liberdade de repente, empreender. Eu sei que aqui tem vários empreendedores, a gente está falando com o pessoal do comércio, né? E lógico, para um grupo aí da mulher empreendedora. Então, assim, a gente tem essa liberdade se a gente tem finanças por trás, né, nos suportando. Quem precisa trabalhar para pagar o almoço no dia seguinte, não tem liberdade para empreender, fica muito mais difícil, né? E às vezes consegue empreender, mas já começa amarrado, já começa com dívida, já começa na mão, né, de terceiros, de banco, de quem quer que te empreste, né? Além disso, lógico, qualidade de vida, porque quem poupa, diz a lenda, né, que quem poupa não vive, quem investe não vive.
Mas, na verdade, quem poupa não vive preocupado. Quem poupa não vive, né, não perde o sono por causa de dinheiro, porque a gente tem uma responsabilidade, a gente passa a ter ali um colchão, uma segurança, e isso aumenta a nossa qualidade de vida, né? Psicologicamente, não ter dinheiro ou estar endividado é algo que acaba com a gente, né? Acaba com casamentos, acaba com famílias. Então, enfim, o dinheiro é um assunto que às vezes é um pouco tabu, mas ele é muito importante porque muitas vezes ele separa uma família bem-sucedida de uma família mal-sucedida, um bom casamento de um mau casamento. Isso pode sim ser uma causa, uma fonte de problema, né? Grande parte dos divórcios acontecem por questões financeiras, né? E lógico, ajudar o próximo, porque fica muito difícil a gente ajudar alguém se a gente não cuidou da gente primeiro. Eu sempre gosto de dar aquele exemplo quando a gente embarca no avião, eles falam que você só pode colocar a máscara numa criança ou numa pessoa com dificuldades depois que você colocou a sua. Porque senão você corre o risco de os dois ficarem sem ar, né? Aquela máscara de oxigênio, eles sempre falam isso quando a gente embarca no avião. E isso faz sentido. Se a nossa vida financeira não está em ordem, dificilmente a gente vai conseguir ajudar alguém. E aqui tem uma coisa um pouco estranha, que é forma do emagrecimento. O que você está fazendo aqui? E isso é uma coisa, é um problema muito parecido com a questão financeira, muito mesmo, muito mais do que a gente pensa, que emagrecer é uma coisa muito simples, né? Parece. É só você gastar mais calorias do que você ingere, né? Caloria gasta, menos caloria ingerida. E aí você emagrece. Mas é fácil emagrecer? Acho que não, né? É bem difícil. Tem muita gente que não está feliz com o peso, que gostaria de ter um outro peso, enfim. E não consegue, porque o processo é muito difícil. A fórmula é muito simples, parece muito simples, né? O problema é muito simples, mas a execução é muito difícil. Você tem que abrir mão de um monte de coisa, você tem que, né, ter um estilo de vida diferente, enfim, tem um monte de desafio. Mas esse problema é muito parecido com a questão financeira. A solução também é muito simples, a fórmula também é muito simples, mas a execução é muito difícil, exige muita disciplina, e tanto que a maioria das pessoas não consegue, né? A maioria das pessoas nunca consegue atingir a tranquilidade financeira, a maioria das pessoas nunca consegue formar um patrimônio, a maioria das pessoas simplesmente vai tocando, né? Vai ali correndo a corrida de ratos, né? Sempre trabalhando para pagar conta, pagar conta, pagar conta. Isso é o que a maioria faz. Vamos tentar, lógico, ser diferente. E eu queria apresentar para vocês a fórmula do enriquecimento, que parece um pouquinho complicada. Isso é só uma adaptação da fórmula de juro composto, para quem conhece, sem o rigor matemático aqui, acho que não é o momento. Mas o enriquecer só depende de 3 coisas. E essas 3 coisas a gente pode escolher fazer. Por isso que o título da palestra é Escolha Enriquecer. As 3 coisas dependem da gente. Eu coloquei ali como aporte o primeiro fator, né? Aqui, aporte basicamente é poupança, é aquilo que a gente poupa, aquilo que a gente guarda, né? É o que você ganha menos o que você gasta. Quando você consegue, e isso muitas vezes é difícil, quando você consegue gastar menos que você ganha e ter essa diferença, e essa diferença você investir, você poupar, esse é o primeiro fator, esse é o aporte, também chamado de poupança, investimento, enfim, é aquilo que você consegue investir todo mês, guardar todo mês para o seu futuro. O segundo ponto é a taxa. Taxa é o juro, é aquilo que a gente ganha quando a gente investe. Por exemplo, alguém que investe, sei lá, num título público, ele espera que aquele título público se valorize a uma taxa, né? Não importa para a gente nesse momento entrar nos detalhes, mas o que importa é que o investimento deixado quieto vai crescer a uma taxa, que é o segundo ponto aí dessa fórmula. E o terceiro, que é exponencial, né, porque é aporte vezes taxa elevado ao tempo. Esse terceiro, que eu acredito que é o mais importante, é quanto tempo esses investimentos, essa poupança vai ficar lá quieta. É isso que faz o juro funcionar. Porque se você faz um excelente investimento por uma semana, isso vai ter um resultado pífio, né? Isso não vai fazer diferença na sua vida no longo prazo. Pode ser que você tenha ali, lógico, um lucro e tal, mas isso não vai fazer diferença. Enquanto que, quando você tem muitos anos de investimento, você consegue ver o resultado do juro composto aparecer. E a gente vai detalhar um pouquinho e entender como é que a gente pode controlar cada um desses 3, e esses 3 vão enriquecer, vão nos colocar na direção da tranquilidade financeira, né? Então, eu escolhi falar primeiro do tempo porque ele é o mais importante e ele é o mais poderoso.
O tempo faz uma diferença enorme quando a gente fala de investimento. Tanto que ele é exponencial. O fato dele ser exponencial aumenta a importância dele. Quando você aumenta o seu período, você vai aumentar a sua chance de enriquecer de forma muito grande. O que isso significa? Que quanto antes começar, melhor. É óbvio que não adianta olhar e falar, agora eu já passei da idade e está muito difícil começar. Porque o tempo que você tem é o tempo que você tem. Não adianta comparar com alguém lá que tem 18 anos e pode começar, né, super novo. Mas quanto antes a gente começar, melhor, e a gente vai ver isso em seguida. E o tempo tem uma peculiaridade que assim, a gente não consegue aumentar o tempo, melhorar o tempo ou comprar tempo. A gente consegue melhorar o aporte, a gente consegue melhorar a taxa, a gente consegue ganhar mais, consegue fazer investimentos melhores, mas o tempo não. O tempo é uma commodity que a gente não consegue comprar. Então esse é o mais importante, a gente vai começar falando sobre isso. E um exemplo que eu queria dar para vocês é o seguinte, é só um exemplo, não tem uma quantia que geralmente é bonita de se falar e tal. Quanto investir para atingir 1 milhão? Isso aqui é considerando um juro de 1% ao mês, que é um juro alto. Hoje aí aplicações mais seguras de renda fixa vão dar menos, 0,8, alguma coisa assim. Mas é bem compatível com o que a gente tem aí de longo prazo na renda variável, não tem nenhum absurdo aí. Para fazer essas contas eu utilizei a calculadora do Cidadão, recomendo que vocês conheçam essa ferramenta, é muito interessante, ela é do Banco Central, e ela ajuda você a fazer esse tipo de conta, aplicações, financiamentos, você descobrir a taxa de juros do seu financiamento, enfim. É muito útil essa ferramenta, recomendo que vocês entrem lá e confiram os cálculos. Mas vamos lá, uma pessoa quer fazer 1 milhão, quer ter 1 milhão, e ela tem 5 anos. A essa taxa de juros aí, ela precisa guardar 12 mil reais por mês. Ou seja, é um baita dinheiro, né? Mas se a pessoa conseguir fazer isso, ela vai chegar no milhão. O que eu queria que vocês fizessem é essa comparação aqui, ó. Quando a gente vai para 10 anos, o valor que a pessoa tem que poupar passou de 12 para 4.300. E aí a gente começa a ver a força do tempo. Quando a gente vai para 20 anos, esse negócio já cai para R$1.000. Com essa mesma taxa de juros, eu não estou aqui considerando inflação, o cálculo não está preciso, mas está correto, né? O que a gente tem é isso, o tempo faz essa diferença. E 30 anos, que foi o último que eu fui, vira R$283. E aí a gente começa a pensar, poxa, aquela pessoa que poupa enquanto ganha pouco, né, nova, jovem, com 20 anos, é muito fácil ela atingir valores muito altos de patrimônio quando for o momento de precisar, quando ela for aposentar, quando ela for, enfim, diminuir o ritmo do seu trabalho. É um valor muito baixo. Não quer dizer que quem está mais velho não pode começar. O que isso aqui mostra é que quanto antes, melhor. É muito, quem tem aí 30, 40, para 40 anos eu nem fiz, ia dar um valor muito baixo. Mas é interessante a gente observar que, por exemplo, do 20 para o 30, você nem dobrei o período, aumentou só 10 anos ali, metade. Mas o valor foi de 1.000 para 283, tem uma diferença enorme. E esse é o poder do tempo. O tempo nos investimentos é o que faz aparecer o famoso juro composto, né? Que é o juro sobre juro, que é como os investimentos são remunerados. Isso que a gente vai ver aqui, ó. O juro composto é um fenômeno muito, muito curioso. Por que tem tanta diferença entre o curto prazo e o longo prazo? Porque o juro composto demora para aparecer. Quando ele começa ali, ó, ele está pequenininho, a gente nem enxerga. E por isso que a maioria das pessoas não consegue chegar lá. Porque a maioria das pessoas desiste aqui, ó, enquanto ainda o patrimônio não é expressivo, enquanto o juro não aparece. Porque é muito difícil chegar nas grandes barras aqui, ó. Mas você precisa de tempo, de insistência. E quanto mais cedo você começar, menos você precisa se preocupar em poupar. Então, muita sorte o pessoal que mais novo começa a ter esse tipo de consciência, né? De que tem chance, de que pode conseguir juntar um bom patrimônio se começar antes. Vocês estão numa posição muito melhor do que quem já está no mercado de trabalho há 20 anos, há 30 anos, né? Mas todos têm possibilidade. Uma das coisas que nos atrapalha quando a gente... Que dificilmente as pessoas chegam aqui, a verdade é essa, uma minoria. Vocês conhecem poucas pessoas que conseguiram chegar aqui no fim da vida. E uma das coisas que mais atrapalha é algo que chama giro de patrimônio. O que é isso? A gente é educado, é criado para acreditar que a gente ganha dinheiro quando a gente vende alguma coisa, né? Então, por exemplo, você comprou lá um imóvel, né, a R$100.000 e quando ele bateu 200 mil você vendeu. E é nessa hora que a gente acredita que a gente ganhou dinheiro. A hora que a gente faz a venda, porque aí entra dinheiro no bolso da gente, a gente vê o lucro, né? Nada poderia estar mais longe da realidade.
A realidade é que a gente acumula patrimônio e o patrimônio nos gera uma renda. No momento que a gente vende, um patrimônio, como nesse exemplo aí, um apartamento, né, um imóvel, a única coisa que a gente tem certeza é que a gente ficou mais pobre. Porque se você tem um imóvel de 200 mil e você vende esse imóvel, você tem certeza que no dia seguinte você tem menos de 200 mil, porque você vai ter que deixar um pouco com o corretor, um pouco com o advogado, um pouco com o cartório, um pouco com o governo, enfim, que você tem que pagar imposto e tal. E no dia seguinte você não tem mais 200, você tem 150. E essa é uma coisa que assim, é difícil as pessoas enxergarem. O rico não é aquele que vende, o rico é aquele que tem, o cara que tem um monte de coisa. Quando ele vende, não necessariamente ele é rico. Mas isso é difícil de ver. Na prática, isso é muito difícil de ver, porque a gente quer ver dinheiro, a gente quer ver aquilo que cabe no bolso, e ver patrimônio crescer é uma coisa muito mais difícil do que ver dinheiro entrando na conta. Então a gente tende a olhar errado para o acúmulo de patrimônio, a gente tende a olhar do ponto de vista de venda. Eu gosto de dar o exemplo de imóvel porque ele é fácil de visualizar. Por exemplo, o que seria um investidor, uma pessoa que investe em imóveis? Talvez vocês conheçam pessoas que hoje têm a vida tranquila, né? Um senhor lá que tem a vida tranquila, porque tem um monte de casinha de aluguel. Como que isso funciona? O cara vai lá, compra um, aí ele ganha o aluguel daquele um, daqui a pouco ele compra outro, daqui a pouco o cara está com 10, e aí esses 10 compram um outro. Cada ano o cara consegue comprar outro só com o valor desses aluguéis. Isso é o juro composto fazendo efeito em imóveis, que é uma coisa um pouco mais difícil de visualizar. A diferença entre esse cara que acumulou e o cara que comprou por 100 mil, por 200 mil ele vendeu, é que esse cara que vendeu por 200 mil não vai ter nada no final. Por quê? O cara vende um imóvel de 200 mil hoje, amanhã ele não consegue comprar outro de 200 mil. Porque uma boa parte do dinheiro o cara deixou no sistema. Deixou no corretor, no ITBI, no cartório, enfim. Esse exemplo é com imóveis, mas isso vale para ações, vale para tudo. Um exemplo legal, você pega, por exemplo, um investidor que comprou ações de uma empresa que ele gosta, né? Ações da Apple, que é uma empresa que todo mundo gosta. 20 anos atrás, que é um tempo longo. R$1.000 que o cara tivesse colocado, teriam virado 1 milhão. Não tem nenhum erro nessa conta. Vocês podem conferir lá no cotações do Google. Se você, R$1.000 em Apple em 2002, é 1 milhão de reais hoje. E aí você pensa, pô, R$1.000 não é nada, né? O cara fez 1 milhão só com R$1.000. Mas o cara provavelmente não chegou nesse 1 milhão, porque ele girou. Quando o 1.000 virou 2.000, o cara saiu, alimentou o sistema, deu dinheiro para o corretor, deu dinheiro para o imposto. É a mesma lógica do imóvel. E o cara nunca viu o patrimônio dele explodir. E, bom, por que o giro ocorre, né? Principalmente no mercado financeiro? Por causa disso aqui, ó, o efeito manada. Principalmente no mercado financeiro, a gente enxerga uma coisa que acontece, principalmente o pessoal, talvez o pessoal mais novo, você tenha mais contato com isso aí. Sempre você tem o investimento do momento, da moda. Até quando as pessoas às vezes me procuram, né, amigos, assim, conhecidos que sabem que eu mexo com isso, eles falam, qual é que é o investimento que tá bom hoje aí? Qual que tá dando mais, né? Que é uma pergunta assim que não faz o menor sentido para quem investe por longo prazo. Porque no longo prazo, qualquer investimento que tenha valor vai dar resultado. Mas o problema é esse. A manada está sempre atrás. Agora é hora de investir na bolsa. Agora é hora de investir no dólar. Aí, de repente, está na moda o criptomoeda, né? O NFT e tal. E não que esteja errado, nada disso aí está errado. O que está errado é a pessoa ficar pulando de galho em galho. Ela nunca vai ver o 1.000 virar milhão, porque ela sempre está lá. Está aqui hoje está nas ações, amanhã está na criptomoeda, depois está na renda fixa, porque nada mais disso dá certo. Depois o Brasil vai falir, então ela põe dinheiro todo no exterior. E cada dia ela está conhecendo, está indo para um negócio novo. E ela nunca vai ver o juro composto funcionar. E o efeito manada é uma coisa que nos atrai, é muito confortável, porque a gente aceita errar junto com os outros. Mas errar sozinho é muito difícil. Errar sozinho é uma coisa que realmente afeta a gente. Porque, por exemplo, quando estava todo mundo entrando lá na Fazendas Boi Gordo, não sei se é da época do pessoal aqui, aí você ia ser o único trouxa que não ia entrar. E aí você ia ficar com medo, falar, pô, mas eu vou errar sozinho, só eu não vou entrar nesse negócio, tá todo mundo ganhando dinheiro. Depois teve lá o Avestruz Master, né, Telex Free, enfim, sempre tem esse tipo de coisa. E hoje tem coisas novas aí relacionadas mais à criptomoeda, né, para parecer descolado, mas é tudo a mesma história, tudo o mesmo golpe. E aí você tem que ser o único trouxa que não vai entrar. E isso é muito difícil. Errar com todo mundo é reconfortante, porque, eu errei, mas todo mundo errou, né, tal. Só que todo mundo não fica rico.
todo mundo não atinge a independência financeira. A gente tem que aceitar que de vez em quando a gente vai errar sozinho. E isso é o mais difícil. Inclusive a gente vê na internet, nas redes sociais, se você abre lá o YouTube de investimentos, o Instagram, aquele pessoal, eles estão sempre recomendando alguma coisa. Você abre jornais especializados, eles têm lá carteira recomendada. Às vezes eles têm carteira recomendada semanal. Quer dizer, é para o cliente trocar as ações a cada semana. Isso não faz o menor sentido. Nenhum investidor do mundo que ficou rico fez isso. Nunca, nenhuma vez na história. Eles ficam por anos e anos e anos e anos com as mesmas coisas. E é isso que dá resultado. Só que o grande problema é que se você ficar anos e anos e anos com as mesmas coisas, você não dá dinheiro para youtuber, você não dá dinheiro para corretora, porque ela precisa que você gire o seu dinheiro, você não dá dinheiro para o governo, porque você não paga imposto. Enfim, você não agrada a ninguém. Você pode até acumular patrimônio, mas nenhum influenciador, nenhum jornal especializado em finanças e investimentos vai recomendar que você fique 20 anos com a mesma carteira. Porque senão esses caras vão quebrar, né? Se ninguém negociar, como é que sobrevive um corretor de imóveis? O cara tem que vender imóvel. Se todo mundo investir em imóvel e nunca mais vender, o corretor quebra. Então dá para entender, é mais ou menos isso, assim que funciona o mercado financeiro. As corretoras, os influenciadores, né, que geralmente são financiados, né, pelas corretoras, os jornais especializados, eles precisam de novidade. O que enriquece não é novidade, o que enriquece é ficar muitos anos seguindo aquela fórmula lá, poupando e investindo em coisas de valor. E o cúmulo disso aí, o extremo, né, talvez o lado mais patológico, é o trade, né, que é uma prática incentivada um pouco pelo mercado financeiro, um pouco pela própria bolsa, né, porque a bolsa ganha dinheiro quando as pessoas fazem o trade, mas é uma coisa assim, que absolutamente não existe, é uma invenção do sistema. Ninguém ganha dinheiro fazendo trade, ninguém ganha dinheiro fazendo day trade. Se você for numa banca de um grande banco aí, os bancos fazem trade, né? Mas eles fazem, é uma coisa completamente diferente. Se você falar em day trade lá, os caras dão risada da sua cara. Esse negócio não existe, né? Análise gráfica, eu vejo muitas vezes aí, curso de análise gráfica. Esse negócio não existe. Se você vai lá no Itaú e conversa com o operador da mesa de derivativos do Itaú, que eu já conversei, e falar em análise gráfica, os caras dão risada de você. Porque isso aí não é sério, né? O que é sério é o que os bancos fazem, que sabem muito mais do que a gente. A gente não tem a menor condição de fazer o que esses caras fazem. E até eu trouxe algumas informações aqui para vocês sobre o day trade no Brasil. São 3 estudos, na verdade, que foram feitos. Eu juntei todas as informações aqui em um só, para ficar mais fácil. E olha só que interessante. O que é o day trade? Não sei se talvez alguém aqui não saiba. Mas é o seguinte, as pessoas ficam comprando e vendendo qualquer coisa no mesmo dia. Então, é uma ilusão que existe que fazendo isso, eles vão conseguir bater o mercado. Comprar na baixa e vender na alta. E ganhar lá 1% todo dia, 2% todo dia, enfim. Não sei quais são as métricas aí que estão na moda hoje. Mas é um negócio que não existe, é uma fantasia. E é interessante que essa pesquisa ela foi feita com todos os participantes do mercado. Então, assim, não é que nem pesquisa eleitoral, que você entrevista 2.000 pessoas para imaginar o que 100 milhões vão votar. Isso aqui foi feito com todos os que participaram, porque são dados da própria Bolsa. 100 mil pessoas começaram. Um monte desistiu e tal, nem coloquei todos os dados, mas no final das contas, só 76 ganharam mais de R$300 por dia. Fora que existem outros custos que podem colocar aí. Eu imagino que nenhuma dessas pessoas ganhou dinheiro. Mas 76 de 100 mil é menos que 1 em 1.000. É um absurdo. Nenhuma profissão do mundo tem essa taxa de acerto. É a pior profissão do mundo. Fora quando o cara, que é muito comum, perde tudo, né? Perde a família, perde as coisas, porque isso é como um jogo de azar, é como o bingo, né? As pessoas perdem tudo e pode ter até um final mais triste, né? Como a gente já viu algumas vezes. Essa pesquisa mostrou que a maioria esmagadora desiste, né? Sorte deles, e o desempenho vai piorando com o tempo. Então, quer dizer, quanto mais a pessoa faz, mais ela tende a perder. Por que isso acontece? Porque o resultado é aleatório. Qualquer atividade que o resultado for aleatório, vocês vão perceber esse padrão. No começo vai ter alguns vencedores, porque se você jogar o dado 5 vezes, pode ser que você ganhe 5 vezes, né? Se você jogar lá jogar cara ou coroa 5 vezes, pode ser que você ganhe todas as vezes. Agora, se você jogar 100 mil vezes cara ou coroa, provavelmente você vai ganhar metade e perder metade. Então, o resultado dessa pesquisa é muito parecido com o resultado de um jogo de roleta, de um jogo de cassino, de um jogo aí de azar, né? Nada a ver com trabalho, nada a ver com investimento.
E é interessante que dos experientes que eles consideraram, acho que tem quem tentou mais de 700 vezes, eles consideraram essa turma experiente. Um cara ganhou, em média, mais de 50 mil no mês. Um cara, de 100 mil. Isso significa que a maioria daqueles vendedores de curso, vendedores de técnica e tal, estão mentindo, porque só um ganhou. E provavelmente esse um não está vendendo curso. Porque um outro segredo que eu vou contar para vocês é o seguinte, quando uma fórmula de trade, quando um método fica público, todo mundo fica sabendo, ele para de funcionar na hora. No mercado financeiro, você só consegue ter uma vantagem assim de curto prazo se você tem assimetria de informação, você sabe alguma coisa que os outros não sabem. Então você trabalha na empresa, você descobre uma coisa, ninguém sabe aquilo ali, só você. Aí você vai lá e... Isso é crime, não pode fazer isso, mas enfim. Você vai lá e compra uma ação. Aí você ganha dinheiro. Isso existe. Agora, a partir do momento que todo mundo sabe o seu método, isso não funciona. Então, curso de trade, curso de análise gráfica, é uma mentira até pelo próprio nome. Isso é impossível, né? Porque quanto mais gente sabe, menos funciona. Então, o que eu queria, para terminar essa primeira parte do tempo, o tempo é o fator mais importante. Quanto mais a pessoa gira o patrimônio, até o extremo de girar diariamente, mais a pessoa perde, mais a pessoa deixa dinheiro com os intermediários. Então esses caras são uma maravilha, a corretora ama esses caras aqui. Esses caras deixam uma tonelada de dinheiro. Tem cara que deixa 30, 40 mil reais por mês de corretagem. Não leva nada para casa. Quem ganha é a corretora, o vendedor do método, o vendedor de curso, né? E o sistema sempre tenta passar aí essa ilusão, né? Sempre tem lá aqueles caras com sucesso e tal. Porque, lógico, né? O cara tem que vender o curso, ele tem que fingir que tem sucesso e num dado momento ele atinge o sucesso mesmo, porque de tanto o cara vender curso, o cara fica rico. Mas até hoje eu nunca vi uma pessoa que faz isso aqui e ganhou dinheiro de forma sustentável. Lógico, às vezes a pessoa ganha lá uma semana, ganha um mês e tal, mas uma hora chega a cobrança. Adiantando mais um pouquinho aqui, a gente falou do tempo. Quanto mais tempo, melhor. Vamos falar um pouquinho da taxa, que é o que vai fazer o bolo crescer. A taxa é o juro composto. A mágica do juro composto é que ele aumenta cada vez mais rápido. Então, por exemplo, quando você deixa o bolo crescer, né, o seu investimento crescer, não é, se você tem lá R$1.000 e ganha 10, não vai ficar sempre ganhando 10. A taxa que você ganha vai aumentando, é um negócio exponencial. E a mágica do juro composto é que cada vez vai ficando mais fácil você ganhar. Por isso que investir, enriquecer, é muito mais fácil que emagrecer. Porque quando emagrecer, cada quilo que você perde vai ficando mais difícil. Enriquecer é mais fácil. O mais difícil é os primeiros 1.000, é o primeiro 10 mil, é o primeiro 1 milhão, isso é o mais difícil. O segundo sempre é mais fácil, porque você já tem todo aquele capital trabalhando para você. Isso é o juro composto e essa é a importância, né, da taxa, desde que ela esteja a nosso favor, tá? Porque quando você tem uma dívida, quando você tem um financiamento, quando você tem, quando você tem um crédito consignado, aí a taxa está contra você. E é essa mesma taxa, é o juro composto. O banco te cobra juro composto. Então, o que o financiamento faz com você é o contrário do que a gente está vendo aqui. Vai te deixando cada vez mais pobre, mais rápido, né? Se você se mantém ali devendo. Do outro lado, a taxa, ela não deve ser totalmente o nosso foco. O tempo e o aporte são muito mais importantes do ponto de vista do investidor. Por quê? Existe uma coisa chamada risco versus retorno. Todo investimento é governado por essa regra. Não existe nenhum investimento que não obedeça à regra do risco versus retorno. Isso significa que quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, provavelmente menor o retorno também. Como exemplo, a gente tem a poupança. A poupança é um investimento que dá talvez o menor retorno. Não é o menor, né? Tem pior aí, tem título de capitalização, que é pior ainda. Mas enfim, é um retorno muito baixinho. Por outro lado, é o mais seguro. Né? É tão seguro que até 40 salários mínimos nem penhorado pode ser. Então assim, é muito seguro. Por outro lado, você não ganha quase nada. Né? É só um estacionamento de dinheiro. Por outro lado, um investimento super arriscado seria, sei lá, fazer um contrabando, né? Trazer droga do Paraguai. Isso aí é super lucrativo. Só que o risco também está lá em cima. Você pode ser preso, você pode morrer, você pode perder tudo. Né? Então, essa dicotomia sempre está presente nos investimentos. A gente sempre vai observar isso aí. Por isso que não adianta a gente ir atrás da melhor taxa. Geralmente, a gente vai atrás da melhor taxa, a gente vai correr o maior risco. E essa é uma má escolha para o investidor amador. Né? Isso talvez seja bom para os profissionais e tal. Para o investidor amador, isso aí não costuma funcionar. Isso também indica que não tem atalho.
Então, todas essas promessas milagrosas, como, por exemplo, os casos das pirâmides, aí, que sempre está estourando, né? Tem Monavi, tem o Nick, teve esses dias aí que era de criptomoeda e tal. Essas aí são promessas de ganhos que não existem. Só para vocês terem uma ideia, o Warren Buffett, ele se tornou o cara mais rico do mundo por um tempo. Hoje não é mais, mas ele está lá entre os 10. Só investindo. Ele é o único cara ali dos maiores bilionários que ficou rico só investindo o próprio dinheiro, não o dinheiro dos outros. Ele investiu o próprio dinheiro. E a taxa anual de retorno que ele teve foi 20% ao ano. Então, isso dá para ter uma base que qualquer tipo de pessoa que chega aqui te oferecer uma coisa que te dê 20% ao mês, pode desconfiar, porque o cara mais rico do mundo ganhou em média 20% ao ano. Então, é um negócio extremamente devagar. Tudo bem que foi 20% ao ano em dólar, mas mesmo assim, o cara vem oferecer 20% ao mês, você pode ter certeza, ou até que seja 2, 3, principalmente se usar a palavra garantido, que não existe investimento, existe risco baixo, risco alto. Garantido não existe. Todo investimento a gente pode perder, até a poupança, né? O pessoal mais velho aí já viu que isso aconteceu uma vez aqui no nosso país, né? Mas assim, é engraçado que a gente trata essas pirâmides, muitas vezes, como golpe. E a gente trata as pessoas, muitas vezes, como vítima. Muitas vezes elas são vítimas mesmo. Mas a gente tem que sempre olhar do nosso ponto de vista, como a gente não vai cair no golpe. E principalmente, uma das formas mais seguras de não cair em golpe é não se achar esperto e não se achar malandro, não achar que a gente achou uma vantagem, alguma coisa que só a gente viu. A gente não cai em golpe assim. Agora, se a gente cai no golpe e acha que nem esse que eu falei aí, Fazenda Boi Gordo, Avestruz Master, o pessoal está até hoje lá fazendo passeata, protestando para recuperar o dinheiro. Talvez o melhor seria reconhecer, fiz besteira, um negócio desse realmente não podia ser verdade, e nunca mais cair num golpe desse, né? Aprender a lição, que obviamente não é fácil, é difícil, mas todo mundo erra, eu já errei, todo mundo aqui vai fazer um mau investimento na vida, e o melhor caminho é olhar pra gente, e não o que os outros fizeram de mal pra gente, né? E prosseguindo, como é que a gente consegue fazer para tirar o melhor dessa dicotomia, né? Risco versus retorno? A única resposta que eu tenho é focar em valor. O Warren Buffett tem uma frase muito legal que fala: preço é o que você paga, valor é o que você leva. E isso parece um pouco subjetivo, né? Como é que eu vou achar valor se não faz sentido e tal? Mas a gente consegue enxergar. O preço é aquilo que às vezes vai nos beneficiar no curto prazo. Então, por exemplo, você comprar... Eu vou usar o exemplo do imóvel de novo, que é mais fácil para... Todo mundo sabe o que é um imóvel e tal. Um imóvel barato, você ganha dinheiro no curto prazo. Porque você pagou menos do que ele vale hoje. Então, o imóvel vale 200 mil, você pagou só 150. Você tem um lucro ali naquele momento. Esse é o imóvel que tem preço. O imóvel que tem valor é aquele imóvel bem localizado, bom, que sempre está alugado, que tal, e que com o passar dos anos tende a te dar muito resultado. Seja através da valorização do imóvel, né, ou através dos aluguéis e tal. Essa diferença entre valor e preço a gente enxerga nos imóveis. A gente enxerga na bolsa, né, quem gosta de investir em ações. Você tem lá, por exemplo, a Apple, que eu falei antes. A Apple é uma empresa que faz um monte de coisa, mas principalmente o celular, né? Não é difícil a gente ver que a gente não vive sem um celular. E que quem usa celular com Apple geralmente não troca por outro. É porque iOS só tem um, né? Android tem um monte, iOS só tem um. Não é difícil enxergar e falar, talvez essa empresa tenha valor. Talvez para você não tenha. Mas é muito fácil de você comparar uma empresa dessa com uma empresa como, sei lá, como a Oi, que é a empresa favorita da manada atualmente, porque é uma empresa falida, né? Essa não tem valor, essa pode ter preço. Pode estar sendo negociada lá por um preço muito bom, vou comprar para ganhar um dinheirinho agora. Mas valor, pode ser que um dia ela tenha, hoje não tem. E aí, você pode até ganhar alguma coisa no curto prazo, mas aquele juro enorme, aquele ganho gigantesco, no longo prazo você nunca vai ver, porque o seu foco está em preço e não em valor. E o valor nas ações não é uma coisa tão difícil de ver. Porque, por exemplo, você pega o Warren Buffett mesmo, esse cara ele ganhou muito dinheiro, acho que a ação que mais deu dinheiro para ele foi a Coca-Cola. Coca-Cola nunca mudou, nunca foi novidade para ninguém. Mas o cara ganhou muito dinheiro com ela porque ele viu que a Coca-Cola é um produto que ninguém vive sem. Aí o cara foi lá e botou o dinheiro dele e foi uma das coisas que deixou ele, né, bilionário como ele é hoje. Enfim, hoje ele está completamente fora da nossa escala, mas ele tem 90 e poucos anos. Então, o tempo fez muita diferença no caso do Warren Buffett. E tem outras coisas também, você pega, por exemplo, o pessoal que mexe aí com
usa lá, acho que todo mundo usa WD-40. É uma empresa. Alguém tem dúvida que esse negócio daqui a 20 anos vai estar todo mundo usando WD-40 ainda? É um negócio que resolve quase qualquer problema, né? Tem até umas brincadeiras nesse sentido. Né? Uma empresa como, sei lá, como a WEG, que qualquer geladeira que você abrir tem um motor da WEG dentro. O Itaú, que é um banco que já está há, sei lá, 70 anos dando lucro e tal. Enfim, o conceito de valor é subjetivo, mas não é difícil de a gente encontrar aquilo que tem valor. E nosso foco tem que estar aí. Ninguém é obrigado a investir em ações, obrigado a investir. Você pode investir naquilo que te deixa mais confortável, né? Os fundos imobiliários também é um outro tipo de investimento mais ou menos acessível, fácil, porque ele é muito próximo dos imóveis, né? Na verdade é um condomínio fechado de imóveis, né? Você investe num fundo que só investe em imóveis, também é um negócio fácil, porque alguns são muito bons, tem um monte de imóveis bem localizados e tal, com leitura de 2 páginas você percebe, e alguns tem só um imóvel problemático, vazio, sem inquilino, lá não sei na onde. O que a manada prefere? Aquele que tem um imóvel vazio, desocupado, né, que ninguém vai nunca alugar, porque está sendo vendido com desconto. O que o investidor de longo prazo deveria perceber? O que quem quer atingir a independência financeira deveria procurar? Aquele que é bom, mesmo que não esteja barato, mesmo que não seja o melhor momento, mas aquele que é bom. Prosseguindo aqui, isso que a gente falou foi taxa. O mais importante da taxa é olhar o valor. O valor é o que mais importa. E por último, a gente vai falar do aporte, que talvez seja a parte mais difícil para a maioria de nós, porque isso envolve nossos hábitos de consumo, né? Nosso dia a dia. Isso daqui realmente afeta o jeito como a gente vive as nossas vidas. Bom, não tem nenhum segredo que o quanto a gente investe depende do quanto a gente ganha, menos o quanto a gente gasta. Até queria que tivesse algum segredo, alguma mágica, mas é muito simples, porém muito difícil. Porque quando a gente fala de renda, como é que a gente pode melhorar do lado da renda? Que é o lado que não tem limite, né? A renda nossa a gente pode aumentar sem limite. O gasto tem limite, não dá para zerar, né? Mas só tem um jeito. E não sei se dá para ver essa imagenzinha aí, mas é investir em si mesmo. É melhorar a nós mesmos como profissionais e aumentar o nosso valor para a sociedade. Se você tem, por exemplo, um comércio e a sociedade enxerga valor no seu comércio, a sociedade vai te remunerar por isso, né? De alguma forma ou de outra, você vai ter mais clientes, você vai... Enfim. Então, a renda tem muito a ver com isso aí. Como é que eu posso melhorar o meu negócio? No período de pandemia, foi um período extremamente difícil para quem era comerciante, né? Imagino que tenha sido, porque as lojas tiveram que ficar fechadas e a pessoa teve que se reinventar, teve que fazer sacola, teve que arrumar cliente na internet, teve que se virar. Mas quando você entrega valor para a sociedade, quando você aumenta o seu valor para a sociedade, você provavelmente vai ter um aumento de renda. E essa é a única forma. Não adianta, aqui é um outro lugar que às vezes as pessoas tentam procurar atalhos, né? E caem nessas besteiras aí. Você sempre vê, talvez você tenha na sua família aquele parente que sempre aparece lá com alguma novidade, sempre quer te vender alguma coisa, ou te convencer a entrar em algum negócio com ele, enfim. Esse cara está sempre atrás de atalho. E na renda, não tem como ter atalho. A gente tem que se melhorar. Por isso que eu digo que é melhor do que investir em coisas complicadas, investir em ações, investir em imóveis, em fundos, no exterior, a gente pode investir em nós mesmos, porque esse investimento volta, e volta mais rápido. Porque aqui você não precisa esperar o longo prazo. Você termina uma especialização, no dia seguinte você é um profissional melhor. Pode ser que o fruto não venha no dia seguinte, mas você já é um profissional melhor. E no lado dos gastos, né, só vou fazer alguns comentários aqui, que é o seguinte: a gente vive numa sociedade que é naturalmente consumista. O nosso sistema econômico se desenvolveu assim. Nós somos uma sociedade capitalista e interessa que as pessoas consumam mais para produzir mais e assim que a sociedade prospera. Porém, o consumismo, o consumo exagerado, ele só faz mal para o nosso bolso, para a nossa saúde financeira. Primeiro porque a gente compra coisas que a gente não precisa e, consequentemente, a gente acaba não poupando, não pensando no nosso futuro. Mas segundo, porque a gente acaba caindo nesse número 3 aqui, que são as dívidas, né? Os financiamentos. Como eu falei antes, o juro composto é uma coisa linda, mas quando ele está a seu favor. O juro composto contra você só vai destruir o seu patrimônio, só vai terminar com a sua poupança. E às vezes tem gente que, ao mesmo tempo, a pessoa tem lá o financiamento de um carro e ao mesmo tempo ele está investindo, né?
esse cara está se enganando, porque dificilmente o investimento vai ganhar do que você paga para o banco. O banco é profissional em investimento. O banco consegue tirar o nosso dinheiro de uma forma que a gente nunca vai conseguir tirar do mercado. Então, assim, o financiamento, né, a dívida, de forma geral, eu falo financiamento, mas o consignado, o crédito consumidor, tudo isso é uma desgraça para o nosso patrimônio e vai cada vez deixar a gente, né, mais pobre. E uma das coisas que é importante, eu acho, falar nessa questão de gastos, é essa questão aqui do orçamento. Muita gente não enxerga a importância de ter um orçamento doméstico, um orçamento familiar. E muita gente consegue se virar bem sem ter, consegue fazer sobrar dinheiro sem ter. Mas a maioria de nós, eu inclusive, não conseguimos. A gente precisa ter um planejamento. Porque sem um planejamento, tem uma frase muito legal que diz assim, a maioria das pessoas não planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. E o orçamento doméstico, aquele orçamento mensal que a gente faz ali para seguir, é o nosso planejamento. Se a gente consegue vencer, se a gente consegue cumprir nossas metas ali, o resultado de longo prazo é a nossa independência financeira. Mas o nosso resultado de curto prazo já é a paz de espírito, né? Que não vai faltar dinheiro no final do mês e que se tiver alguma emergência você vai conseguir cobrir. E essa paz de espírito é muito boa, né? Isso assim, vale a pena. É muito melhor viver assim do que viver, né, do outro lado, do lado da dívida. Então, só complementando, os gastos que a gente sempre tem que priorizar os pagamentos à vista, além do que isso é muito melhor. E até eu trouxe aqui para vocês um exemplo interessante para a gente pensar um pouco junto aqui, que é esse aqui, ó. Isso aqui é muito comum. A gente tem a cultura de financiar carro no Brasil, né? Mas isso vale para qualquer outra coisa. E eu fiz uma simulação aqui, também lá no site do Banco Central, na calculadora do cidadão, com um veículo de R$100 mil, só para pegar valores redondos aí, financiado em 1,5% ao mês, que é uma taxa normal. Quando a concessionária te anuncia que a taxa é 0,99, é alguma coisa assim. Porque existe um monte de coisinha ali que não aparece, né? Quando você vai fechar, você descobre a taxa real e nessa calculadora do cidadão você consegue colocar lá o valor da parcela, o valor financiado e tal, e descobrir qual é que é a taxa real que você está pagando. Isso aqui está muito dentro da realidade. E olha que coisa, né? A pessoa que resolve pagar isso aí em 60 meses financiado, a pessoa vai pagar R$ 2.540 por mês ou 152 mil. Ela vai pagar 152 mil num carro de 100 mil. O poupador, né, aquele cara mais... se ele poupar por 5 anos, ele vai... uma taxa aqui de 0,8% ao mês, que é uma taxa completamente normal para onde está a Selic hoje, ele vai ter que poupar R$ 1.295 em 60 meses, ou 77 mil. Um pouco menos, porque ele vai ganhar juros, né? E se a gente olhar um pouquinho para isso aí, a diferença é absurda, né? Porque o cara vai pagar, o poupador vai pagar metade do que o gastador vai pagar. Enquanto um vai pagar 150, o outro vai pagar 70 e pouco. Mas isso é difícil de enxergar, geralmente a gente não olha isso aí. Mas aí você pode pensar, bom, mas como é que o cara vai ficar 5 anos sem carro, guardando dinheiro para comprar, né? Realmente, essa transição do gastador para o poupador é difícil. Mas tem que ser o nosso objetivo, né? Então, a pessoa financiou carro a vida inteira. Ela fala, não, o próximo eu vou financiar menos. Em vez de financiar 80%, vou financiar 60%. O próximo, vou financiar 40%. Até que um dia ela vai conseguir atingir isso aqui. Quanto mais perto disso aqui, ela vai viver melhor. Vocês têm alguma dúvida de que o poupador consegue viver melhor do que o gastador? O poupador vai poder ter carro melhor, né? Enquanto um consegue ter um carro de 100 mil, o outro pode ter um carro do dobro do preço, porque ele está gastando exatamente metade. Ó. Enquanto um anda de carro de 100 mil, o outro pode andar de carro de 200 mil. Eu acho que esse não é o objetivo de quem poupa, mas quem poupa vive melhor com o passar do tempo. Mas o sistema, ele precisa que a gente acredite que quem vive bem, quem se diverte, é o gastador, é o cara que faz conta, que tem financiamento, que deve para o banco, que faz consignado e tal. Esse cara se diverte. E o poupador é um chato que não se diverte muito, fica lá poupando a vida inteira e morre sem nunca ter nada. Mas isso é falso. Na realidade, o poupador vive melhor que o gastador. Eu acho que no começo é mais difícil, porque o cara tem que ficar lá poupando e tal, nesse exemplo aqui do carro. Mas isso vale para qualquer coisa. No começo é mais difícil. Mas quando isso aqui começa a fazer diferença, se você comparar uma pessoa que paga metade do preço das coisas a vida inteira, provavelmente esse cara vai viver muito melhor, né, do que o amigo dele que tem o mesmo salário, né, e que de outra forma torra dinheiro. Além do que, isso sem falar
que no caso do poupador, o patrimônio dele vai crescendo. E esse próprio patrimônio vai gerar uma renda para ele um dia. Então, a diferença não é só no consumo de hoje. A diferença é que no futuro, esse cara vai ter uma renda, Então, assim, a vida do poupador é muito melhor, é muito mais fácil, mas ela atrapalha o sistema. Porque o sistema vive de juro e de financiamento. E de consumismo. Então, para resumir esse negócio todo, enriquecer depende só de 3 coisas. Quanto você poupa, que é o aporte, qual que é a rentabilidade dos seus investimentos, que é a taxa, e por quanto tempo você consegue ficar sentado em cima dos investimentos sem girar, sem sair. Só depende disso. A questão do tempo, a gente viu que tem que evitar girar o patrimônio, né? Evitar o compra-vende, quanto menos a gente comprar e vender, melhor. E também a gente viu que tem que começar o quanto antes. O melhor dia para começar é ontem. Aliás, se tem um arrependimento que todo investidor tem, você pode conversar, todos que você conversar vão falar a mesma coisa. Eu queria ter começado antes. Todos vão responder a mesma coisa. Porque o tempo é a coisa mais importante e o tempo não tem como comprar, né? Depois que passou, passou. A gente viu a questão da taxa, que é muito importante porque é onde o foco do investidor amador está. E é o último lugar que ele tinha que olhar. Geralmente o nosso foco está aí. Qual que rendeu mais esse mês? Qual que está melhor? Qual que foi melhor em 2021? Quais são os investimentos mais rentáveis para o ano que vem? Que na verdade a gente devia estar focando em valor e não em rentabilidade. E essa questão do aporte, né, que é a renda menos os gastos. Quanto maior a nossa renda e quanto menor nossos gastos, que aliás aí não tem novidade nenhuma, né? Todo mundo já sabia disso. Melhor, mais perto da independência financeira a gente chega, quanto maior for essa diferença aí entre renda e gasto. Só em mais alguns minutinhos, eu queria só passar alguns pilares básicos para essa questão do investimento. Não dá para a gente falar de investimento aqui, senão isso aqui vai virar uma semana de palestra. Mas, só para introduzir, queria passar alguns pilares para vocês. Existem 3 pilares que as pessoas, que geralmente quem ficou rico com investimento concorda e segue. O primeiro é diversificação em valor. Se você olhar o patrimônio de todos os bilionários do campo dos investimentos, sejam eles brasileiros, sejam eles norte-americanos, enfim, de qualquer país, você vai perceber que eles têm diversificação em valor. São ativos bons, de qualidade. Então, se o cara é um investidor dos imóveis, são os melhores imóveis da cidade. Se o cara investe lá em empresas, em ações, são as melhores empresas, as líderes de mercado. Se o cara investe em fundo imobiliário, são os melhores, sempre em valor, nunca em preço. Esse é o primeiro pilar. E de forma diversificada, muito diversificada. Porque a gente vai errar. Todo mundo erra, os bilionários também erram, a gente vai errar. Agora, a grande questão aqui é o seguinte, eu dei aquele exemplo para vocês da Apple lá, né, que R$1.000 viraram 1 milhão. Vamos supor que você tinha lá 100 mil e R$1.000 era a Apple. Mas você também tinha R$1.000 lá numa outra empresa porcaria que faliu. Esses R$1.000 que você tinha lá na empresa porcaria que faliu, hoje não fazem a menor diferença. Era R$1.000 lá atrás que você perdeu. O 1.000 da Apple virou 1 milhão. Então, o que a gente tem que entender é que a diversificação, além de nos proteger dos nossos erros, vai aumentar o nosso retorno. Porque o mercado, principalmente nas ações, a gente tem um fenômeno chamado convexidade. Significa que poucos atores ali vão ser responsáveis pela maior parte do nosso ganho. Isso é verdade se a gente olhar a história, né, do desenvolvimento patrimonial de qualquer pessoa que ficou bilionária com a bolsa. O Warren Buffett é um bom exemplo porque todos os holofotes estão sempre nele. O cara tem lá 80 empresas diferentes. 4, 5 fizeram o cara ser o bilionário, não todas. Então a gente diversifica para diminuir o nosso risco, mas também para ganhar mais. Só investir no que conhece. Tem uma frase muito interessante do Luiz Barsi, que ele fala que nunca compra uma dica. Quando a gente investe em uma coisa que a gente não conhece, e isso está cheio hoje, né, a gente provavelmente vai sair pelas razões erradas. A gente até pode fazer um bom negócio, porque o cara, quando ele dá uma dica bem intencionada. Se eu pegar aqui agora para você montar uma carteira de investimentos e te dar na sua mão, provavelmente essa é uma carteira bem intencionada. Eu vou estar fazendo uma boa indicação para você. Mas daqui a 5, 10, 20 anos eu não estou mais aqui perto. E a chance de você fazer besteira com esse patrimônio é enorme. Então, por isso, nunca investir naquilo que você não conhece e sempre focar no longo prazo, que é onde está o valor e não onde está o preço.
que ativos que vão vão se valorizar no longo prazo, vão manter a vantagem competitiva, continuar sendo interessantes, né? Coisas que não mudam com o tempo. E é engraçado, às vezes muita gente pergunta, né? O que está bom para comprar agora? Tudo, porque a gente tem que ter um pouco de... Não tudo que a gente não conhece, mas tudo que a gente conhece. Na medida do possível, ter um pouquinho em cada... não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque é essa fórmula que tem funcionado. E por último, eu vou só passar rapidinho, né? Não dá para ficar falando sobre cada um deles, talvez uma outra palestra, sobre essas questões aqui, que são os investimentos mais populares. É isso aqui que vocês vão encontrar quando vocês começarem a procurar, a ler sobre investimento. Renda fixa, eu não sei se o pessoal aqui, acho que todo mundo sabe o que é renda fixa. É aquele investimento que o retorno é contratualizado. Você sabe quanto você vai ganhar no momento que você investe, né? Talvez você não saiba o valor exato, mas você sabe que vai seguir tal índice, vai ser tal coisa. O retorno daquele investimento é contratualizado e sempre é um empréstimo. Você sempre está emprestando dinheiro para alguém. Então, se é um título público, você está emprestando dinheiro para o governo. Se é uma debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Se é um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e assim sucessivamente. Sempre vai ser um empréstimo. Se não for empréstimo, não é renda fixa, é renda variável. Às vezes tem uma confusãozinha, o pessoal às vezes acha que imóvel é renda fixa por causa do fato de ele receber aluguel. Imóvel é renda variável. Tudo que não é um empréstimo é renda variável. Afinal, imóvel a gente não sabe se vai valorizar, desvalorizar, se vai alugar ou não vai alugar. A gente sabe mais ou menos, mas tem como saber, né? Ações, talvez é o primeiro investimento aí que as pessoas começam a ver em renda variável, são pedacinhos de empresa. Então, você compra porque você quer se tornar sócio de uma empresa. Pelas mesmas razões que você aceitaria se tornar sócio de uma padaria, de um posto de gasolina, exatamente as mesmas razões. Porque o negócio é bom, porque a empresa dá lucro, porque é um negócio resiliente, porque você acredita no negócio, né? As ações são pedacinhos de empresa. A grande diferença é que empresas que são divididas em ações têm milhões de ações. Então você pode ter lá milhões de acionistas, e geralmente você tem, né? Aquelas que estão na bolsa, cada um pode comprar ali um pedacinho. Os fundos imobiliários, eles são, como eu falei, condomínios fechados, né? Pelo menos esse é o termo técnico, mas são fundos de investimento onde um monte de gente põe dinheiro lá para comprar imóveis. Você se torna investidor de imóveis que você não poderia investir sozinho. Por exemplo, nenhum de nós aqui consegue comprar um shopping center. Nenhum de nós aqui consegue investir num galpão logístico, num prédio de escritórios, enfim. Mas você pode comprar cotas de um fundo imobiliário. É um tipo de investimento muito legal para quem está começando. Ele é fácil de entender. Geralmente eles pagam um aluguel todo mês, então você compra lá. Se você comprar R$100, ele já vai começar a te pagar todo mês um pouquinho. Então é muito fácil de entender. Quem vai para a renda variável, eu sempre sugiro que comece por aí, né? Você tem os ETFs, que são fundos de investimento negociados em bolsa. Geralmente eles estão lastreados a algum índice, né? Então aqueles investidores passivos costumam gostar mais do ETF. A pessoa não entende nada e não quer saber de nada, então ela vai lá e compra ETF, que é um apanhado ali de vários, é como se fosse uma cesta de ativos, né? Tem ETF que segue o Ibovespa, tem ETF que segue a Bolsa Norte-Americana, né? As ações no exterior são exatamente a mesma coisa que as ações aqui no Brasil. A única diferença é que lá na Bolsa dos Estados Unidos, né? Você tem lá 5.000 empresas, aqui você tem 100. Então lá você vai conseguir ser sócio de empresas, mas é como essa que eu falei aqui, né? Você pode comprar ações lá do WD-40, da Coca-Cola, da Apple, do Facebook, do que você quiser. E os REITs, né? Esses caras aqui, são como se fossem, mais ou menos, os fundos imobiliários, mas também no exterior. Então você tem lá, eles são organizados como empresa, mas eles só investem em imóveis no exterior. É muito fácil a gente investir nessas coisas, né? Já foi muito complicado. Hoje não precisa nem saber falar inglês, apesar de ser recomendável, mas enfim, você pode comprar esse tipo de coisa em corretoras aí que permitem o acesso ao mercado, né, internacional. Eu não preciso explicar o que são imóveis, né? Todo mundo sabe, mas o investimento em imóveis é diferente da casa própria, né? Muita gente às vezes confunde isso aí. Geralmente a casa própria é uma coisa para a gente realizar um sonho, a gente quer morar num lugar, enfim, quer ter uma casa de um jeito e tal, mas do ponto de vista de investimento, geralmente é mau negócio, né? Porque não é um negócio que aluga fácil, é uma casa, é cheio de coisa, tem as suas peculiaridades. Enquanto quando a gente fala de imóveis para investimento, a gente fala de coisas que têm liquidez, que são fáceis de alugar, é uma sala comercial, é um apartamento pequeno, são coisas assim, fáceis de alugar, fáceis de manter. A criptomoeda é uma coisa relativamente nova, alguns consideram criptomoeda investimento, outros não.
qualquer forma, tem muita modinha na criptomoeda. Tem projetos que são interessantes, enfim, cada um tem que pensar se quer ou não ter esse tipo de coisa. Também não dá para entrar em detalhe. E outros porque investimento não tem limite, né? Você entende de obras de arte, nada impede de você investir em obras de arte. Eu entendo de carros antigos, o cara tem lá uma coleção de carro antigo. Não tem investimento, é aquilo que você conhece e aquilo que tende a manter e gerar valor com o longo prazo. Bom, no mais agradeço, queria agradecer ao pessoal da ACI e ao pessoal do CEMEC, né, que proporcionou aqui essa noite, e agradecer também a todos vocês. Obrigado.